Primeiro, antes da gente entrar no texto, eu trouxe aqui uns livros que ele já escreveu ou organizou. Esses Beyond Media Borders são 2 livros recentes, saíram ano passado. Eu consegui achar todos eles em PDF, então se eu passo para a Silvia para ela passar para você. Outro fato curioso é que tem esse livro Medialidade, Ensaios sobre a Comunicação Semiótica e Intermedialidade, que são vários ensaios do Ellerstrom, que está disponível gratuitamente em PDF no site da editora da PUC do Rio Grande do Sul, e são todos esses artigos e ensaios. Eu vou talvez falar com o microfone mais perto. Mas o que ele tenta investigar nesse artigo, então, é qual é a relação entre adaptação e intermedialidade e como nós que estudamos adaptação ou que estamos inseridos nesse meio conseguimos, então, se beneficiar dos estudos da intermedialidade. Eu vou falar um pouco do que ele fala no final, que eu acho interessante a gente começar com o final para entender esse processo das 10 fronteiras que ele pontua, que ele fala que, basicamente, a adaptação é uma transmediação que se caracteriza pela transferência de uma combinação de características de mídias entre mídias distintas, e, ao fim, a transformação de mídia é governada por semelhanças e diferenças fundamentais de mídias pré-semióticas e semióticas. E o que a gente entende, então, por mídias pré-semióticas são aquelas 4 modalidades que ele falou, que são as 3 primeiras: material, sensorial e oral. E a mídia semiótica seria a iconografia, seria as partes, então, dos signos interpretantes daquela mídia. O que isso implica, então, para a gente entender como ele pontua essas fronteiras, é que as mídias em si, elas são construções sociais historicamente determinadas. Então, conforme a gente vai vendo, principalmente com o advento da tecnologia e da internet, e ainda mais agora por causa da pandemia, a gente teve um abalo meio na representação midiática. As pessoas que trabalham com teatro não conseguiam apresentar peças, então as pessoas que trabalham com cinemas não conseguiam gravar filmes. Então, como a gente encaixa isso, esse histórico? Hugo, você quer falar alguma coisa? Gente, se vocês quiserem falar, pode levantar a mão, tá? Pode me interromper a qualquer momento. Mas, então, Mas, então, dessa questão do abalo, né? Eu estava vendo esses dias um filme de terror que foi gravado inteiramente no Zoom. Então, ele não teve... o diretor, ele dirigiu todos os atores pelo Zoom, eles estavam todos em casa, e todo o filme em si foi criado com efeitos práticos que os próprios atores fizeram. Então, a interpretação do pai da menina, de uma das meninas, é o próprio pai dela, porque eles estavam todo mundo preso em casa. Então, eu achei super interessante. Mas como a gente consegue linkar essas transformações da mídia dentro dos estudos da adaptação e da intermedialidade, né? Ele vai falar sobre a intermedialidade. O que a gente entende por intermedialidade é basicamente esse diálogo e essa relação entre as mídias, certo? Então, essa transposição, essa existência de várias mídias e dos seus diálogos entre uma grande mídia ou um produto midiático. E ele fala sobre as 2 grandes perspectivas da intermedialidade, que é uma perspectiva sincrônica e uma perspectiva diacrônica. E que a adaptação os estudos da adaptação estariam mais ligados com essa perspectiva diacrônica, porque nós buscamos entender como a transferência das características midiáticas, elas são compreendidas, né?
ao invés de analisar, então, como elas mudaram historicamente. Aqui eu trago 2 exemplos bem básicos, que um é o primeiro filme da Chegada do Trem, e o outro é uma adaptação do filme Ana Karenina, do Edgar, do John Wright. Eu sempre confundo Edgar Wright com John Wright, mas é um dos dois. Porque o cinema, quando ele inicia lá em 1890 alguma coisa, até mais ou menos 1908, 1910, ele era uma mídia que não era considerado uma arte, porque o princípio do cinema era basicamente mostrar as técnicas das câmeras ou ensinar alguma coisa para o público, certo? Então, como a gente passa disso para hoje, que é um filme que é considerado uma arte, que é considerado um entretenimento? E como nós podemos analisar isso também dentro dos estudos de adaptação? Porque a adaptação em si, como a gente estuda lá desde os primórdios de 1800, eu acho que o John tem um artigo que fala sobre a evolução dos estudos da adaptação, a gente estava mais voltado a entender a adaptação dentro de um contexto literário, certo? Só que conforme as mídias foram mais ainda se dialogando entre si, mas mais estudos, porque as mídias sempre se dialogaram, né? Mas quanto mais estudos sobre esse diálogo entre as mídias começaram a surgir, a gente entrou em um problema que é a adaptação e como definir adaptação. E daí a gente entra nas questões dos borders, desses limites da adaptação. Eu trouxe só os primeiros, os headings, tá? Para falar um pouco, para a gente ver, como eu falei, questões mais práticas sobre essas diversas adaptações. Primeiro seria que a adaptação é uma transferência das características midiáticas entre produtos midiáticos, certo? E ele traz uma citação da Camille Elliott, daquele livro Rethinking Adaptation, Rethinking Film to Novel Adaptation, alguma coisa assim, eu sempre esqueço o nome desse livro, que infelizmente nunca achei ele em PDF, mas que a noção de adaptação deveria incluir a transmediação de tanto um produto dessa mídia quanto uma mídia qualificada. Até porque, se a gente for pensar, a adaptação em si, como a gente considera adaptação, nós vamos considerar que um filme, por exemplo, que adapta um livro, ele não está contando o processo do livro, de como o livro foi escrito. A gente não está mostrando a literatura em si, mas sim o que está presente, os plots que estão lá. Um exemplo de uma mídia qualificada e dessa transmediação são os videogames, porque o videogame mais recente, dos anos 2010 para cá, ele tem englobado muitas características do cinema, por causa dessas cutscenes, como é o exemplo desse GIF, como música. Então, você tem um leitmotiv, que normalmente é o tema de um personagem, ou o tema de uma situação. Você tem uma construção narrativa que se assemelha às construções literárias, mas que isso em si não é uma literatura, não é um cinema, é um jogo. Então, são esses produtos, essas transmediações de várias coisas de uma mídia que transforma essa nova mídia, ou esse novo produto midiático, porque nem todo jogo tem essas características, são produtos bem específicos. Silvia, se você... Sim, não, o que eu queria dizer é que eu estive estudando videogame ultimamente, não sei se todas as pessoas aqui, algumas são um pouco mais velhas, então a ideia que elas têm de videogame talvez seja outra. Gente, ultimamente tem uns videogames que são filmes. São filmes, você olha e você fala, é um filme. Claro, ainda mais quando você vê o trailer. Claro que depois, quando você joga, não é bem assim, não é o tempo inteiro tão parecido com o filme. Mas os trailers, se vocês têm tempo para ver, a gente pode até colocar alguns exemplos, é uma coisa fantástica. É uma coisa assim, né? Então, essa mistura que a Fernanda está falando
Eu, pessoalmente, nunca tinha visto até estudar isso, porque é uma coisa incrível, né? Não sabia que existia uma coisa assim. É um tipo de videogame realista que é muito diferente do que a gente vai, né? Aquele Mario Kart, né? Aquelas bobagenzinhas que, de repente, as pessoas da minha idade já viram, né? E outra coisa, eu queria falar sobre essa história desse conceito de mídia qualificada. Eu achei interessante. Eu não tinha visto esse conceito antes. Talvez seja acho que uma coisa dele, não sei, né? Você entendeu isso? O John também leu esse capítulo, talvez possa ter uma. Não sei se foi ele que criou esse termo, mas eu achei bem interessante, porque é um tipo de mídia diferente. Né? Bom, é isso, só. Continua aí, Fernanda, está ótima a exposição. Ó, arrasou. Esse PowerPoint teu, ó. Já falei para o meu filho que eu quero que ele me ajude a fazer um igual. Ele falou, ai, mãe, só GIF, mãe. Vamos lá, tchau. GIF é bom porque é você mostrar uma imagem, um vídeo, sem necessariamente mostrar o áudio em si, não fica travando. Exatamente. E também dá para colocar no YouTube e encher o saco. Daí, na segunda fronteira, ele vai falar sobre essas transferências eu vou parar de falar características midiáticas, mas as transferências entre mídias que eu não sei como traduzir o self-reliant. Mas ele dá um exemplo dos roteiros, certo? E eu acrescentei aqui os exemplos dos storyboards. Esse é o roteiro e storyboard de Parasita. Eu trouxe Parasita porque o storyboard ele foi publicado devido ao sucesso. Acho que autodependente. Uma boa tradução. O storyboard de Parasita, por causa do sucesso do filme, ele foi publicado como um livro meio que em HQ, pelo que eu entendi. Mas o que, então, entra nisso? Que a gente tende a ver... Aqui, professora, a gente tende a ver a mídia cinema, então, por exemplo, como um produto final. Só que se a gente for parar bem para analisar, o filme é uma adaptação de um roteiro, ou até mesmo uma adaptação do storyboard, porque tem muitos filmes que antes de... porque só pelo roteiro em si, o diretor ou as pessoas que estão responsáveis pelas construções técnicas do filme, elas não têm muito uma noção da construção, de como o filme em si vai ser criado. Então, por isso que eles fazem esse storyboard. Então, muitas das coisas que a gente vê no cinema, de cenário, de construção de câmera, de enquadramento, eles são colocados nesse storyboard, que é construído com um cartunista, um desenhista, com o próprio diretor ou roteirista. Normalmente o próprio diretor. Ou e o produtor também, porque dinheiros. Mas... Então, o que ele fala é que também a gente deveria considerar esses outros processos e não só esse produto final que a gente vê em tela ou mesmo no teatro, porque o teatro em si, ele é uma obra e o roteiro teatral, ele é a adaptação daquilo, né? Porque muitos roteiros de teatro são criados depois que a peça é encenada. Pode, professora, você... Eu quero falar o seguinte, gente. Eu escrevi um artigo agora no começo do ano, apresentação da Traditerme, que eu falo um pouco sobre isso. Eu estava até discutindo isso com o Kim, que ele fez cinema, e ele fala, não, mas você tem que também pensar que tem o roteiro, o shooting script e o roteiro que a pessoa fez. O que eu coloco? Ele fala, tá, qual o roteiro que a pessoa vai ver? O problema já começa o seguinte, teve uma banca, por exemplo, hoje ainda não está aqui, ai, meu Deus, o Augusto. O Augusto estudou como o filme do Tennessee Williams
foi adaptado, né, da peça do Tennessee Williams. Aí, toda hora, ele colocava, não, porque aqui, então, Elia Kazan, porque Elia Kazan que dirigiu o filme. E toda hora eu falava assim, como você sabe que foi Elia Kazan ou não foi o roteirista? Porque o roteiro foi feito com o Tennessee Williams e o roteirista de Hollywood. Aí, claro, numa hora ele... É verdade, porque assim, tem coisas que você não sabe, eu concordo com meu filho, tá? Tem que ver se foi o Churinsky, mas não interessa. Teve um momento que teve um roteiro, pode ser que no Churinsky mudaram, mas teve o roteiro que o roteirista fez, que de repente aquela ideia que ele falou não foi do Elia Kazan, já estava no roteiro. Então, eu acho que a gente não pode esquecer o roteiro como se faz. Olha, eu adorei esse cara ter colocado isso. Eu coloco isso, se vocês estiverem interessados em saber um pouco mais, eu coloco isso, está na... Eu vou procurar aqui, depois eu coloco, está nessa apresentação da Traditerme, que eu falo da importância da gente ler os roteiros. Hoje em dia, com a internet, não é tão difícil conseguir roteiro, gente. Então, às vezes, quando a gente, sabe, vai, não, tá, como essa diretora... Será que foi a diretora? Será que não estava isso no roteiro? Sabe, muitas coisas estão no roteiro. Então, muitas coisas assim que a gente acha, ai, nossa, que incrível o diretor, mas estava no roteiro já, entendeu? Tudo bem, o diretor fez, mas já estava no roteiro, não foi ideia do diretor isso. Então, sei lá, eu como roteirista, eu acho que as pessoas esquecem muito que existe um texto por trás. Vamos já passar para a Julieta, mas só também queria falar que eu vi também essa importância desse texto intermediário da sinopse da escola de samba. A palavra sinopse eu não concordo, mas é o jeito que eles chamam. Toda escola de samba, quando ela vai sair, ela tem o enredo da escola de samba, ele é escrito. Eu nunca soube disso até estudar a escola de samba. Está tudo escrito lá, gente. Tudo que o pessoal fala lá, quando o pessoal vai descrevendo as escolas de samba na Globo, que eu achava que, nossa, como o cara sabe tanta coisa. Não, está tudo escrito lá. Então, assim, existem roteiros. Eu acho que, né, tudo bem, o carnavalesco, mas às vezes não foi o carnavalesco que escreveu aquela sinopse. Então, isso também tem que ser olhado. Só isso. Vamos passar para a Julieta. Eu queria perguntar, desculpa, está muito difícil para mim adaptação em intermídia. Então, vamos pensar, um livro, roteiro e um filme. São 3 mídias, intermídia, ou são adaptações de livro para roteiro para filme? Não, eu vou falar o que eu achei, aí, Fernanda, você fala, o que ele fala é o seguinte, você tem a adaptação de um filme feito, né, um filme virou uma adaptação de um livro, por exemplo. Só que o que ele está falando, o que ele chama de assisting media, seria esse intermédio, seria o libreto da ópera, aquele enredo da escola de samba, o roteiro do filme, entendeu? O script do teatro, que eu não sei como chama, né, os folhos lá do teatro, tem uma coisa escrita lá. Então, é isso que ele está falando, que tem uma coisa... Isso é intermídia ou isso é adaptação? Não, então, é isso que ele discute. Então, eu acho... Fala aí. Desculpa, eu acho que esse é não um problema do texto dele, porque eu acho que não é um problema, mas ele dá sugestões sem dar muitas respostas, né? Então, a gente pode, pelo texto dele, a gente pode entender que a adaptação em si, ela é uma intermídia em situações de que a adaptação, ela também acontece entre as mídias, certo? Então, ela poderia ser os dois, mas daí depende muito do que você está tentando observar naquilo. Eu entendo que o roteiro é uma adaptação também, e que o storyboard seria uma adaptação do roteiro. E que o filme pode... Uma adaptação visual do roteiro. É uma adaptação visual o storyboard. Sim. Inclusive, o storyboard é muito importante. E é interessante isso, que, por exemplo, eu estou... agora montando um capítulo do Quixote, para esse livro que a gente está fazendo com o John, e eu estou falando do Homem de La Mancha.
O Terry Gilliam, por exemplo, ele é incrível os storyboards que ele faz. São obras de arte, o cara sabe desenhar, né, gente? Aliás, é daí de onde ele nasceu. Então, por exemplo, ele conta que storyboard para ele é super importante, tanto quanto o roteiro, porque ele cria no storyboard. Outro que fazia isso é o Kurosawa. O Kurosawa, fizeram uma vez uma exibição de storyboard do Kurosawa aqui no Brasil, muito tempo atrás, né? Sei lá, nem estava nascida, Fernanda, mas foi lindo, porque mostrava, assim, era a coisa mais linda, sabe, de Kagemusha. Ele criava escrevendo o storyboard, ele pirava e imaginava já todas as cenas, então, né, sei lá, depende do cara, às vezes a pessoa, por exemplo, o Tarantino, ele é muito bom escritor, tanto que vocês compram roteiros do Tarantino em forma de livro, entendeu? É super comum isso, porque ele né, não está morto, ele é muito bom roteirista. Então ele já é diferente, ele já faz tudo no roteiro, você pega, tá tudo lá, é só filmar, tanto que ele começou como roteirista antes de ser diretor. Tem um filme muito conhecido, que agora eu não vou lembrar do nome, Califórnia, acho que Califórnia, Love California, não sei o que, Califórnia, foi ele que escreveu. Bom, vamos lá. Daí essa terceira fronteira que ele fala são as transferências entre mídias que a gente considera artísticas, né? Ao invés de a gente também ver as não artísticas. E o que ele coloca, então, como não artísticas são principalmente os estudos de mídias mais populares. De novo, gente, os exemplos que eu trouxe são exemplos, às vezes, não tão eruditos assim, mas, por exemplo, aqui você tem duas adaptações, né? Você tem o livro Crepúsculo, que foi uma adaptação, o filme Crepúsculo, que é a adaptação do livro, e você tem o livro 50 Tons de Cinza e a adaptação cinematográfica, né? Só que entre essas duas adaptações cinematográficas, você tem aonde surgiu 50 Tons de Cinza, que era uma fanfiction de Crepúsculo. Só que poucas pessoas estudam, por exemplo, fanfiction, como uma possibilidade de adaptação. Até porque ainda se discute muito o que seria adaptação, se seria você realmente colocar tudo o que está no livro em relação de plot, de personagens. Mas se você vê adaptações de livros clássicos dos anos 90, seja As Patricinhas de Beverly Hills, Romeu mais Julieta, em que você não tem necessariamente uma recontagem daquela história ipsis literis, você tem ainda umas mudanças, às vezes uma mudança de cenário, mas você tem ainda alguma coisa que se remete àquela obra, a gente também poderia, talvez, considerar fanfiction um tipo de adaptação. Né? Ou mesmo a Silvia, que pesquisa sobre adaptação em escola de samba, que é uma coisa que ainda não é muito pesquisada, porque a gente ainda está meio nesse meio fechado do filme e livro, né, do cinema e da literatura, que é um dos limites que ele vai falar também depois. Daí, no quarto limite, esse foi o que eu mais fiquei com dúvida de como transformar isso em uma coisa... exemplos mais didáticos, mais palpáveis, talvez, que seria essa transposição, transferência para as mídias premeditadas, e não as casuais, né? Que então seria, por exemplo, do livro para o filme. E essas mídias casuais seriam conversas, jornais, reportagens, discursos públicos. E aqui um exemplo que eu trago é de uma dissertação de uma pessoa lá da Universidade Estadual de Maringá, que é onde eu fiz minha graduação, que foi minha professora, que é a Nara Silva. Ela fez
um trabalho em uma escola pública com literatura multimodal, em que os alunos tinham que recontar as histórias do Edgar Allan Poe, só que em vez deles lerem o livro, eles viram uma adaptação que era uma animação do conto, desse caso, The Telltale Heart. Eu acho que é The Telltale Heart. Não, é The Falling of House Usher, eu coloquei o livro errado, mas enfim. Mas daí eles tiveram que recontar por essas mídias casuais. Então, a pessoa recontou toda a história usando palavras e emojis. Teve gente que colocou só emoji. Mas isso não são estudos... Por isso que é muito difícil eu pegar exemplos, porque são coisas que eu nunca tinha pensado que seria uma possibilidade de estudo. Tanto que eu acho que essa parte que ele não coloca tantos exemplos assim. Mas eu lembro também que eu já vi, eu não vou lembrar exatamente que obra era, quando estava circulando, só que eu lembro que era uma obra policial, eles fizeram uma adaptação como se fosse uma chamada de jornal falando do assassinato daquela obra, né? Isso, mas daí não seriam exatamente mídias casuais, porque você ainda está dentro de um contexto que talvez eles estavam republicando o livro, mas é uma coisa a gente se pensar. Na outra, do quinto limite, seria como eu falei, a gente estuda muito, e eu sou culpada disso, porque meu mestrado é da literatura para o filme, mas que a grande maioria dos estudos ainda se foca nessa questão da literatura para o filme, quase nunca do filme para a literatura, porque existem filmes que depois fizeram livros sobre aquele filme, baseado não só no roteiro, mas como no filme em si. Aqui eu trago o exemplo de um jogo, de novo, porque eu já pesquisei muito sobre jogos, e tem um livro que foi publicado com base na história ele é uma prequel do jogo, mas tem um elemento no jogo que são os audio diaries, que foi a parte que eu pesquisei, que eles contam todas essas histórias, então eles publicam esse livro com base nesses audio diaries. Então, se é uma adaptação ou não, se é uma inspiração ou não, não saberia, mas fica aí uma possibilidade também de aprofundamento teórico e vão além disso. O sexto seria as transferências das características da Fernanda, duas coisas. Primeiro, que seria super legal se você falasse um pouquinho, se desse tempo, sobre aquele teu trabalho que você apresentou na Traditerme, que tem, né, o vídeo game dentro do filme, né, que é muito legal essa coisa. Gente, a Fernanda, ela é muito ativa, viu? É incrível. E outra coisa que eu ia te falar também, gente, isso é para todo mundo e para quem estiver assistindo depois, esses 10 itens, olha, são todas ideias maravilhosas, coisas originais de projetos. Para quem está procurando projeto de pesquisa, não tem ainda nada definido, olha, é um melhor que o outro aqui, viu? Então, prestem atenção. O que ela está falando para aqui, olha, aqui boas ideias. Eu vi em todos eles eu vi assim, falei, gente, nossa, como a gente precisa de coisas assim aqui no Brasil, e lá fora o pessoal já está fazendo. Vamos lá, vai lá, Fernanda. Está ótimo. Obrigada. Nesse aqui também, isso eu já vi bastante artigos sobre isso, até porque existem, por exemplo, adaptações de poemas para fotografia, mas eu não consegui achar exemplos mais práticos. Mas a Hutton, numa teoria da adaptação, isso me lembrou que ela fala, então, por exemplo, da adaptação da literatura para parques temáticos, né, em que você não necessariamente está adaptando
a narrativa daquele livro da HQ. Eu trouxe do Harry Potter porque eu já tinha falado de Harry Potter algumas vezes no grupo, mas você pode pegar os parques temáticos da Disney, qualquer da Universal, as possibilidades são infinitas, né? Mas você adapta, então, uma certa estética, o símbolo, o tema, talvez o espírito daquela obra. Que aqui, por exemplo, a gente tem o Beco Diagonal, né? Aqui não é o Beco Diagonal, eu esqueci o nome do negócio, é o Beco Diagonal. Sempre esqueço. Que é inspirado nessa rua em Edimburgo, né, que é a Victoria Street. Mas eu acho que de todos esses limites que ele falou, esse foi o que eu mais já tive contatos com outros estudos que falam sobre outros aspectos da adaptação que não as características da narrativa. O sétimo limite, que eu também posso comentar um pouco sobre a minha pesquisa, que a gente falou, são que a gente sempre... uma tendência dos estudos de adaptação é a gente pegar uma obra, por exemplo, aqui é a Little Women, que é a minha obra de pesquisa no mestrado, e olhar apenas a obra fílmica que foi baseada no romance. Só que, por exemplo, aqui você tem duas obras literárias que inspiraram e que tem diálogos, por exemplo, Rose and Bloom, que é um outro livro da Louisa May Alcott, que é a autora de Little Women, que tem um diálogo desse livro que está presente nessa adaptação de 2019. Tem alguns poemas da Emily Dixon que tem... não os poemas em si, mas algumas paráfrases dos poemas, alguns temas dos poemas que estão presentes na obra. E aqui temos 3 obras fílmicas, que é Gigi Reds e... eu esqueci o nome desse outro livro, mas eu posso passar o link depois do site que eu achei essa entrevista da Greta Gerwig, que tem cenas e a estética e a fotografia que são baseadas ou adaptadas ou inspiradas, fica aí o termo que eu nunca sei qual usar nesse caso, desses filmes. E falando da minha pesquisa, que eu pesquisei em 2019, eu acho que foi em 2019, o filme Jogador Número 1, ele é baseado em um romance do mesmo nome, e dentro desse romance, o autor do romance, o Ernest Cline, criou um jogo. Então, ele não é necessariamente um jogo, ele é um jogo que está dentro de um romance. Só que o jogo em si, ele é baseado em várias outras mídias. Então, tem, por exemplo, no romance, uma quest que o personagem principal entra no filme Blade Runner, o primeiro lá com Harrison Ford, de 1980, se não me engano, o filme da década de 80. E no livro, não, desculpa. E no filme, por exemplo, que foi dirigido pelo Steven Spielberg, em uma das quests, os personagens entram dentro do hotel do The Shining, e eles passam por várias missõezinhas ou vários obstáculos que os personagens de The Shining, tanto o Danny quanto a mãe do Danny, que eu não lembro o nome dela, enfrentam nisso. Então, são essas características de outra mídia que estão presentes em um só produto final, né? E é mais fácil perceber isso no cinema para mim, porque eu estudo cinema, mas você pode pegar
isso na literatura, no teatro, existem também infinitas possibilidades de estudo. E aqui, eu não tinha respondido a sua pergunta, Julieta, por causa dessa questão das transferências da mídia em mídias completas. O que seria, pelo menos o que eu entendi por isso, que normalmente, como eu falei, a gente pega, por exemplo, Hamlet e vamos pegar alguma adaptação fílmica de Hamlet, provavelmente o Kenneth Branagh fez. Nós consideraríamos isso uma adaptação porque é uma adaptação de todos o que nós consideramos completos dentro da peça de Shakespeare. Porém, contudo, entretanto, existem, por exemplo, em O Rei Leão, temas que são de Hamlet. Então, você tem um motife do Scar de matar o Mufasa para ascender o trono. Eles são leões, então ele tecnicamente se casa com a mãe do Simba. Então, você tem o Simba que entra nesse conflito de querer ser livre, longe por causa dessa culpa que ele achou que matou o pai. Então, isso tem alguns motivos e alguns temas presentes em Hamlet. Mas nós não consideramos Rei Leão uma adaptação de Hamlet, né? Porque normalmente os estudos da adaptação pegam as características completas de uma mídia e não partes dessas mídias. Então, uma adaptação pode ser alguma coisa inspirada por? Acho que sim. Mas também não sei como, teoricamente, não sei como colocar isso dentro de um artigo, de um livro, porque eu acho que precisaria de muita investigação, então, por isso uma possibilidade. Bom, mas... também sejam esses pedaços. Eu acho que é isso que ele está tentando discutir nesse artigo, é isso que está se tentando discutir, gente, nesse livro, que é o que vocês têm o PDF, e aqui vocês podem ver o tamanho do livrão, tá? É uma coisa que a gente está discutindo com o John nesse livro que está fazendo agora, quer dizer, é uma eterna discussão. E ele fala isso no começo do artigo, né? Eu não sou eu que vou fazer a distinção, o que é adaptação, né? Ele chega a falar sobre isso. Mas eu achei muito interessante, porque, por exemplo, agora que você explicou um pouco desse ponto de vista, para mim ficou interessante que ele mostrou um outro lado, entendeu? Que eu tinha ficado meio assim. Mas é verdade, é difícil você pegar uma adaptação, e mesmo de obras que a gente considera que são adaptações, que eles pegaram. A maioria deles se concentra numa parte da obra, né? Que é a obra que sempre assim, pela minha experiência com o Quixote, costumam ser sempre aqueles episódios de sempre. Então, assim, você vai ter uma adaptação do Quixote, você vai ter que ter um moinho. É difícil ter uma adaptação do Quixote, não tem a biblioteca pegando fogo, vai ter uma Dulcinea, quer dizer, aquelas coisas que o John fala, né? Quando ele fala das adaptações que aparece, o lenço, sabe, só o lenço e as 3 mulheres conversando, sabe? Então, assim, aquelas coisas, não vai pegar tudo. Não sei, Julieta, gostei da tua pergunta, porque é justamente sobre isso que a gente está conversando sobre isso. É difícil definir, como a própria Fernanda falou, na hora que a gente vai escrever, a gente fica todo bom. E esses livros, eu acho que servem, esse tipo de artigos, para mostrar que é uma discussão válida, uma discussão que se faz. O John, por exemplo, depois ele vai falar, mas o que ele coloca, assim, esse cara fala no começo do artigo, então, o pessoal dos Estados Unidos usa mais a palavra adaptação, intermedialidade é uma palavra usada mais na Europa, né? Então, fica aquela coisa... E eu acho que ele tenta discutir de uma maneira bem honesta, né? Eu achei aqui as dúvidas que a gente tem e vão aparecendo, né? Uma coisa que eu queria colocar, antes de você continuar, porque pulou, desculpa, tinha anotado aqui, eu coloquei aqui no chat
quando ele fala sobre adaptações de sair dessa linha só filme e teatro. Adaptações históricas cada vez aparecem mais, apesar que isso sempre existiram, porque sempre teve filmes sobre Primeira Guerra, e a gente não via isso como adaptações, e é verdade, nem eu via. Então falava, é um filme da Primeira Guerra. Gente, a pessoa está adaptando, está dando seu ponto de vista, está pegando um momento, aquilo de tudo. Eu estou me divertindo muito com essa adaptação da Catherine the Great. Você viu, Fernanda? É uma coisa super pop, é muito pop, eu estou acabando, gente. E pelo nome, né? Eu adoro. Quando eu vi Great, eu falei, que é isso? Nós estamos agora na Amazon, agora. E, gente, tá muito ótima, né? Assim, é um pessoal jovem que está fazendo. A Elle Fanning está muito boa de Catherine the Great. E é uma adaptação da história, quer dizer, vista de uma maneira assim, engraçada, super, né? Saindo do que a gente está acostumado de ver da história, né? Então, sei lá, eu queria falar um pouco sobre isso. E outra coisa, sobre adaptações eu estou estudando também adaptações de social media, por exemplo, tem um filme, não vou lembrar agora o nome, mas foi feito, eu comentei no curso ano passado, que a gente deu para vocês, foi feito de um thread de Twitter. Uma menina, ela conheceu uma amiga, aí ela entrou numa viagem louca no meio dos Estados Unidos, que elas iam dançar tipo, nos pole dance, não sei o quê, ela acabou numa roubada, e ela escreveu tudo isso no Twitter thread enorme, e uma pessoa viu, viralizou e virou filme. Então, muitas coisas podem ser adaptadas além de filmes ou peças de teatro. Vamos lá, Fernanda, está muito bom, estava aí. Se alguém quer falar mais alguma coisa, gente, por favor, hein? Isso aqui é uma reunião para a gente conversar. Pode falar, Julieta. Eu acho que o problema é a palavra adaptação, porque quando você fala adaptation e intermediation, lá como é que é? Intermídia, são dois conceitos. Quando você pega uma história, Hamlet, e adapta, por exemplo, para Lion King, você está usando como inspiração uma história e contada de uma outra maneira, podendo ser a mesma mídia ou outra mídia, de livro para filme, ou de livro para livro, ou de filme para filme, mas você está contando de outra maneira. Por exemplo, como está falando John Cara e de Otelo. Você pega a mesma história e adapta. Agora, quando eu pego o filme, a peça teatral, Romeu e Julieta, que está escrita no papel, e passo para o palco ou para o cinema, é intermídia. Eu tenho a impressão que é isso que eu entendi. Então, eu vou falar uma coisa que eu falei. Eu estou fazendo estou fazendo um curso de extensão sobre intermídia interartes. É por isso que eu até peguei esse texto para ver se me ajuda um pouco na discussão também do curso. Teve uma hora que eu falei no curso que eu acho que toda adaptação é um tipo de intermídia, justamente, não toda, né? Mas as adaptações que mudam de mídia, elas são um tipo de intermídia, mas talvez nem toda intermídia seja uma adaptação. Né? Porque você realmente, como você falou, são as transferências de uma mídia para outra, e o outro é um termo muito abrangente, que é adaptação, que ainda a gente, por mais que a gente esteja discutindo isso há quase um século, não conseguimos entrar em conceito do que exatamente é uma adaptação. É um conceito teórico de adaptação e intermídia, e é a palavra adaptação, porque na hora em que eu mudo de mídia, tem que adaptar, porque cada mídia tem suas limitações, sua maneira, né, de contar a história. Então, intermídia, de qualquer jeito, tem que adaptar. Na verdade, se adaptaria à narrativa e se adaptaria para a mídia também. Ele fala também. Sim.
Então, por isso eu acho que é um conceito teórico que ele tá falando, de adaptação, e um conceito teórico de intermídia. E a gente se perde na palavra adaptação. Por quê? Porque a gente tem que adaptar. Não tem como. Se eu leio e vou até falar, ou se eu falo de uma língua para outra, eu tenho que adaptar. Mas eu acho que a adaptação é uma coisa mais ampla. É o caso do Hamlet e do Lion King. Houve uma adaptação no sentido de que é a história, mas a história é contada de outra maneira. Não só outra mídia, mas contada de outra maneira. Sim, concordo. Mas é uma coisa. Faz sentido? Não faz sentido, né? Mas eu também vou explicar a minha dúvida em relação, por exemplo, a esse aqui. Que você tem basicamente. Então, eu não sei se vocês assistiram o filme Cabaré, que é baseado no musical o filme Cabaré do Bob Fosse, que é baseado no musical da Broadway Cabaré, que por si é de Brecht. Ai, desculpa, Julieta, pode falar. O Cabaré é de Brecht, mas ele escreveu e aí foi passado para musical, né? Ou ele escreveu direto para musical? Então, no que eu achei, porque o musical é uma adaptação desse filme I Am Camera, que é uma adaptação o filme O Cabaré, né, do Bob Fosse, que é uma adaptação também, o I Am Camera, do livro, da peça Goodbye to Berlin. Então, você tem, tipo, várias mídias que estão ali no meio e que contam essa história da mulher que trabalha em um cabaré. Desculpa, eu não sei os termos corretos para descrever o trabalho dela. Mas você tem, então, essa história que foi contada, é a mesma história, com alguns elementos que se diferenciam, que foi contada em mídias diferentes. Então, você tem uma peça, você tem um filme, você tem um musical e você tem um filme musical. São adaptações. São adaptações. E o intermídia? Então, mas esse que ficaria a minha dúvida. Porque ao mesmo tempo que eu considero adaptações, elas ainda são a mesma história contada em diferentes mídias. Só que você tem aquela adaptação, porque são mídias diferentes. Se alguém quiser contribuir também com Então, é difícil, porque, na realidade, tudo é adaptação, mas nem tudo é intermídia. Uhum. Sim, sim. Até porque nós temos, por exemplo, adaptação de romance para romance, de filme para filme. Por exemplo, a adaptação infantil, que você tem, por exemplo, você se, né, tipo, o Quixote, mas você tem o livro e você tem as adaptações para criança, é tudo dentro de prosa. Não deixa de ser, continua sendo print. Mas você não muda a mídia, mas você muda, né? Você vai ter que mudar. Ou também adaptações de Quixote para adultos, né? Ou também filmes que se adaptam dentro do filme. Nossa, gente, pelo amor de Deus, por isso que o cara fez essa enciclopédia, porque é uma loucura.
eu tô pirando, assim, já há uns 3 anos, estudando essa adaptação e cada vez encontro mais coisas, e ainda me cai a pandemia para aumentar tudo, né? Porque agora tem, sabe, teatro adaptado, como eu mandei hoje no grupo, sabe? 3 teatros aí, e teatros com participação de público, que é uma das coisas que eu quero sugerir agora no final da nossa reunião, da gente estudar um pouco sobre isso, o Jenkins, que a gente vai ter ele no final do ano na Jota, sabe? E isso já estava acontecendo, agora com a pandemia aumentou, né? E apareceram coisas novas, tipo teatro por Zoom, pessoas contando histórias no Zoom, o autor lê para você, ou você tem um narrador, você pode, tipo, você compra uma pessoa para ler a história para você, entendeu? Nossa, tem umas coisas. Bom, você quer fechar e a gente... Não sei se alguém... Gente, podem falar. Né? Tá bom, então eu vou entrar aqui. Se posso. Fala aí, Diogo. Ok, eu tenho que... Eu vou ver o problema de outro ângulo aqui. E isso de self-reliant media, autodependente, e assisting media, assistente. Todas as áreas de self-reliant media têm assisting media. Então, eu vou listar alguma coisa. Na literatura, tem os esboços, tem as primeiras versões, as várias edições, as anotações dos autores, e há muitíssimos estudos nessas áreas. Aqui no Brasil, o meu colega Felipe Villemar, área de francês da USP, parece que foi ele que introduziu essa área no Brasil, a crítica genética. E há bastante estudos, especialmente na área de francês, Flaubert, etc., suas várias versões. Então, aqui a gente está vendo que os estudos de Elstrom estão se juntando, entrando na área de crítica genética. Podemos pensar outras áreas, a área de arquitetura, todos os maquetes, os processos de construção, a pintura, os esboços. Pintores como Rembrandt tinham aqueles esboços enormes. Eu acho que a palavra em inglês cartoon, originalmente antes da HQ, eu acho que a palavra em português também é cartoon. Música, partituras, orquestrações, objeto de muitíssimos estudos. E claro, a gente estava falando do filme, além do roteiro, storyboard, há muitas outras áreas, plano de fotografia, editoração, adereços, etc., etc., etc. E podemos pensar uma área que me interessa especialmente fotografia, as várias versões da fotografia, preparação da fotografia, e claro que hoje em dia, não só hoje em dia, Photoshop. Então eu diria que Elstrom aqui não está dizendo alguma coisa nova, mas ele está linkando adaptação com outras áreas, e eu falei especialmente na área de literatura, a crítica genética. Eu acho que a visão dele é muito, muito interessante, mas temos que pensar que há muitos estudos na crítica genética, música, eu acho que a arquitetura também e as outras áreas. Ok. Quem vai falar? Fernanda? Eu acho que a Julieta, desculpa, eu tô falando. Estava sem som, desculpa. A Renata também quer falar, gente. A Renata também quer falar. As várias traduções da mesma obra, né? E todos os trabalhos do Berman. E, às vezes, quando você retraduz, você muda bastante, como eu já notei também. Tá.
Posso passar para a Renata, Julieta? Abaixa a tua mão, então. Posso falar? Fala aí, Renata. Não vou abrir a câmera que eu estou de pijama. Não tem problema. Eu estou sozinha em casa, né? Não. Renata, dá para comprar pijama por baixo, em cima tudo chique, terno. Assim, o resto do pijama. A gente vai te comprar um desse aí. Quero ver pijama. Um pijama que imitasse um fraque ia ser interessante, né? Então, gente, boa tarde, obrigada aí pela oportunidade de ver a apresentação. Eu queria só problematizar, para falar a verdade, ser honesta, eu não li o texto, não tive esse tempo, mas agora estou interessada em ler. Você vai gostar. Porque eu acho que tem muita questão para ser discutida. Eu queria propor, talvez, que a gente pensasse, se eu entendi o que foi apresentado e o que foi discutido e o que o John acabou de acrescentar, a gente está falando aqui de pensar a adaptação como um campo expandido, sabe esse conceito do campo expandido, né? Então, pensar a adaptação não dentro dos limites que a gente estudou originalmente na disciplina do John e que a gente busca sistematizar quando a gente está escrevendo nossos artigos acadêmicos, etc. Mas aqui, quando a gente aborda todo tipo de, digamos assim, plataforma de veiculação de um conteúdo, por exemplo, como o John falou, né, o figurino de uma peça de teatro, por exemplo, né, a gente está falando da adaptação no campo expandido, né, a gente está indo para além daquela ideia de que você tem um produto cultural, certo, que tem um acabamento, por assim dizer, né, um produto acabado e não as partes constitutivas do produto, não sei se eu estou me fazendo clara, mas aí a gente está entrando para as partes constitutivas, como se fossem as peças que vão levar a esse produto cultural acabado, que é a peça de teatro, certo? Então, sim, diante de tudo que a gente tem hoje, por exemplo, o pessoal do CPT, que era do Antunes Filho, né, falecido diretor de teatro, que tinha esse centro de pesquisa teatral, ele ainda existe, né, no SESC Vila Nova ali, Consolação agora que chama, certo? Eles estão digitalizando todo o acervo, está disponível na internet, estou falando de uma coisa que eu sei, né, do que eu posso falar. E ali você encontra agora, por exemplo, fotografado todo o figurino das peças que o Antunes fez. Então, é lógico que você pode ir lá e estudar, enquanto adaptação dos figurinos, por exemplo, a Medeia, que ele fez duas, tem uma Medeia de 2001, e a Medeia 2, que é de 2002, e teve mudança nos figurinos. Então, eu, como, digamos, pesquisadora da área de adaptação, com um interesse em estética e figurino, posso ir lá nesse material, nesse acervo, e fazer um estudo comparativo dessas duas Medeias e tal. Eu vou estar estudando a peça, a encenação em si? Não, uma parte constitutiva desse produto cultural que teve uma finalização, que foi quando ele foi encenado e foi ao palco. Dá para entender o que eu quero dizer? É importantíssimo. A minha filha trabalha com figurino, ela é diretora de arte, e quando ela estudou, eles faziam isso, eles estudavam peças pelas fotos, e várias montagens, e é muito legal o que você está falando. Então, interessante. Eu nunca tinha visto isso com uma adaptação, mas porque, imagina, o figurino, você coloca uma roupa de hoje em dia, ou você faz a mesma peça e coloca, por exemplo, um figurino de época, você mudou a peça. Você mudou completamente. Um exemplo é aquela... lembra, gente, o da Sofia Coppola, que tem o tênis, que que perde a cabeça, a Josefina, ela está com o tênis, que mostram, ela não está com o tênis, mostram os sapatos dela, e no meio daqueles sapatos rococó aparece um All-Star, eu acho, sei lá que tênis, que era rosa, eu lembro que era rosa. Então, isso já quebra, né? Se falou muito do vestuário, eu não assisti, mas uma coisa que apareceu na Netflix agora, que era como se fosse do século XIX, mas eles colocaram, era Bath, e era como se... Eu esqueci o nome. Aí eu vi umas discussões aqui, uns reacts, de umas
drags que eu assisto inglesas, e elas estavam reagindo sobre isso e falando justamente dos figurinos, né, que também é uma coisa que me interessa. Mas bem legal, Renata, você vai adorar esse capítulo, porque tem muito a ver com o que você trabalha. Deixa eu só fazer uma amarração. Então o que eu estava querendo... Eu preciso falar agora, porque agora ficou importante. Na página 557 desse artigo, ele fala que o exemplo melhor de representação de mídia dentro do domínio artístico é écfrase, tipicamente um poema representando uma pintura. Écfrase são geralmente entendidos se referindo diretamente ao objeto representado. E daí para frente ele vai um parágrafo inteiro sobre écfrase como uma representação de mídia no campo artístico. Muito bom. Nesse mesmo artigo aí que a gente acabou de ler. Fecha aí, Renata. Fechei sem querer, desculpa. Eu só queria concluir aqui o raciocínio. Então, onde eu queria chegar, quando vocês estavam falando, por exemplo, né, sei lá, librete, da ópera, sei lá, todas as partes constitutivas do produto cultural acabado, e pensando cada um desses elementos como uma adaptação, possível adaptação, acho que a gente tem que pensar como um campo expandido. E para problematizar a questão da adaptação, eu vou só mencionar uma coisa talvez até chocante para alguns, mas na área de clássicas, há, por alguns pesquisadores, não necessariamente consensual, a ideia de que, por exemplo, pense as peças clássicas de Sófocles, Eurípides, certo? Ésquilo, aquelas chamadas, né, o teatro grego clássico. Há quem considere aquilo já adaptação. Para a gente, é como se fosse a origem do teatro ocidental, né? É assim que é constituído esse cânone do teatro ateniense. Mas há pesquisadores já que colocam que, na verdade, se trata de adaptação dos mitos conhecidos e adaptados pelos vários tragediógrafos, para falar só da tragédia, para não ir para um campo da comédia que complica um pouco mais, porque mistura a realidade ateniense da época, mas aí você vai ter vertentes por exemplo, da peça Hipólito ou Fedra, o mesmo autor, né, o Eurípides, chegou a escrever o Hipólito Perdido e depois escreveu outro, que é o que restou para a gente. Então, o conceito de adaptação assim, Roma adaptou, mas isso aí não tem nem discussão, porque era aberto, era falado claramente. As comédias de Plauto, ele falava, né, da onde que ele tirava as histórias. Eu estou falando uma coisa mais, talvez, sutil nesse sentido, que são essas peças que a gente toma como a criação do teatro ocidental, né? Lógico que a gente está falando aqui de um eurocentrismo, da supremacia branca, grega, aquela coisa toda. Não estou entrando nessa polêmica, que é uma questão que eu trabalho também, mas não estou falando disso agora. Estou falando do conceito de adaptação. A existência da mitologia e como ela foi adaptada para o teatro ateniense naquele momento, com as suas funções todas lá que tinha para promover a democracia, etc. Então, o conceito de adaptação, só para tentar ir no ponto que a Julieta levantou, é muito complicado. Eu acho que cabe a nós, como pesquisadores da área, já que estamos querendo, né, fazer ciência a partir de um conceito tão prático da nossa realidade, é a gente tentar delimitar nos nossos estudos, nos nossos artigos, esse conceito a partir de embasamento teórico, que é lógico que é isso que nós estamos discutindo aqui no GREAT todo esse tempo, há anos e anos e anos. Mas, enfim, onde eu queria chegar, para a gente também não se deixar levar por cada texto novo que a gente leia, e expandindo, que a gente acabe se perdendo no que é o conceito de adaptação que a gente tem para estudar, e para fazer disso uma pesquisa de caráter científico, e não apenas, exclusivamente, assim, especulativo, sem
como eu posso dizer, a ciência é especulação, né? Mas com algum tipo de suporte ali, né, para o que a gente está falando. Não sei se eu me fiz clara. É Não, isso, obrigada. sim, eu vou pegar o bonde andando aqui. Uma área bastante nova, uma disciplina nova. As fronteiras não estão claras e não vejo isso como desvantagem. Adaptation Studies começou originalmente nem tanto tempo atrás, anos 90, 80, como formalmente na universidade, especificamente como adaptações de filmes. Film and Adaptation Studies. A revista Adaptation ainda é especificamente, quase todos os trabalhos publicados são sobre adaptações para filmes. Depois houve grande expansão com adaptação das mídias. Então, esse é um dos pontos importantes e, claro, difícil colocar essas fronteiras, especialmente hoje em dia com o grande boom e a proliferação de tipos diferentes de mídias. O último texto que lemos de Klaus Kluwer teve um ponto claro que ekfrases não é adaptação. Estamos vendo hoje no texto de Lars Elstrom que há muitos outros tipos de adaptação, como roteiros de filmes, que deveriam ser incluídos e que deveriam ser estudados. Se a situação para quem... acho que tem algumas pessoas que estão assistindo a esse grupo para a primeira vez, então está muito confusos com que é adaptação, que não é adaptação. Ainda não temos fronteiras fixas, ou as fronteiras dependem de quem está escrevendo ou falando. Não vejo que isso é um problema. A citação de Thomas Leach, já falei isso, acho que na penúltima sessão. Let a thousand flowers bloom. Deixa 1000 flores florescerem. Há muitas coisas lá, melhor deixar todo mundo estudar todas as ideias, não colocar fronteiras fixas. Só fazer uma parte, eu não estou falando que é para pôr fronteira, né? Eu estou dizendo que quando a gente for escrever, fazer nossos trabalhos, nossas pesquisas, eu acho que a gente tem que, quando a gente for formalizar, né, em artigos, capítulos de livros, a gente tem que delimitar com uma base teórica na qual que a gente acredite, né, que faça sentido para a gente, porque cada texto que a gente lê vai expandindo esse campo e eu não sei até que ponto a gente consegue depois delimitar para os trabalhos específicos. Como eu falei, eu defendi aqui um estudo de figurinos de peça, não é o produto cultural acabado, é uma parte, é como se fosse um mecanismo da engrenagem de uma peça. Isso não quer dizer que não possa ser estudado, mas são dois conceitos diferentes, né? Um mecanismo que compõe, então, estudar um script de um teatro, né, um roteiro de um filme, é uma coisa, ou de vários filmes. Outra coisa é você estudar o produto acabado, em que momento ele foi produzido, com que justificativa econômica, política, social, são aspectos diferentes do estudo da adaptação, pelo menos é assim que eu vejo hoje, pode ser que eu mude de opinião, mas por enquanto, e não estou dizendo para a gente não estudar as outras coisas, só estou falando para a gente justamente evitar se perder muito, né, para a gente ter uma noção de que esse conceito de adaptação pode ser expandido e parece que tem sido expandido. I rest my case here. Interessante ouvir outras pessoas, especialmente pessoas que estão aqui primeira vez. Talvez, não sei, talvez seja um momento para o pessoal se apresentar.
Silvia, Acho tá ótimo. ouvindo? Não, tô. Acho ótimo. Não, eu estava olhando aqui quem estava aqui ou não. Acho ótimo, gente. Vocês que são os que chegaram agora, eu vou falar. A Cássia poderia se apresentar, a Giovana Begotti. O Hugo, acho que já esteve ou não, Hugo? Gente, como sou eu que anoto os nomes das pessoas, eu lembro... Deixa ele se apresentar de novo. Eu não lembro dele se apresentando, não. Também o Pedro precisaria se apresentar. Então, vamos começar pela Cássia. Vamos lá, Cássia. Fala quem você é rapidinho, e o teu interesse no grupo de pesquisa, essas coisas. Oi, então. Dá para ouvir direitinho? Tá dando para ouvir? Tá. Sim, dá para ouvir. Tá. Obrigada. Eu não percebi que eu estava muda, desculpa. Então, boa tarde. Na verdade, o interesse do grupo surgiu fazendo a tradução de textos sensíveis, né? E aí houve o John começou a colocar que a gente participasse do Thread Info, que pudesse participar do Crate, e aí é uma coisa levou a outra e a gente acabou aqui também, né? Esse não é o meu primeiro encontro. O encontro passado eu já estava, inclusive senti, assim, só um detalhe, eu senti falta no encontro passado de ter sido abordado John Keats, inclusive porque é um poeta que eu gosto demais e eu tinha lido até coisas a mais sobre ele, eu esperava que fosse falado, imaginei que fosse falado na Hora da Julieta, mas não foi falado, então, inclusive o John tinha colocado um poema que tinha tudo a ver com ecfrase, do John Keats, e esse poema foi deixado, ninguém falou sobre ele. Assim. Ué, por que você não falou? Então, você podia ter falado. Eu devia ter falado, mas, gente, vocês têm que entender o seguinte, quem está chegando, não pode chegar eu estou aqui, não sei o quê. Tudo bem. Agora, me fala uma coisa, qual seria o teu interesse, quando eu falo, gente, desculpa, eu tenho cachorro, quando eu falo, né, como é que vocês chegaram no grupo, eu também estou interessada, a gente também está interessado em saber se vocês estão, sei lá, vocês estão em alguma atividade acadêmica, se vocês estão estudando ou querem estudar alguma coisa, tá? Para a gente também meio se orientar, né? Eu quero, eu tenho, assim, intenção de trabalhar com mestrado mesmo, nessa questão da tradução e da questão da ética da tradução, e, ao mesmo tempo, eu queria trabalhar com a questão... essa questão que está sendo colocada desse grande universo, né, que está sendo expandido em relação a como é que uma tradução é feita, como é que uma versão é feita, e essa interseccionalidade de áreas, e que nesse texto que a gente está discutindo aí, se fala sobre a questão das intermídias, né? Eu só queria fazer um parênteses, que é o seguinte, eu acho que, assim, hoje em dia não dá mais para você ficar só numa visão clássica de estudo de tradução, porque você tem um amálgama de mídia que está em ebulição, e o que servia como método e regra há 30 anos atrás, não serve hoje. Então, a gente tem que ter essa capacidade, essa sensibilidade de estar aberto a fazer mesmo, assim, esse autor, nesse capítulo mesmo, ele fala, a gente vai pisando no borderline, que ele chama, né, de borderline, e a gente vai ampliando. A ideia, para mim, a minha visão é que a gente vai ampliando o borderline. Então, nós vamos chegar no final, é como uma linha de horizonte, né? Eu vejo a linha do horizonte. Aquela é a linha do horizonte? Bom, de onde eu estou mas e se eu avançar mais para frente? Para onde vai essa linha do horizonte? Bom, vamos então, passar a minha função Oi? Não, tá. Não, é que eu estou um pouco preocupada com o tempo, porque a gente estou terminando. Tá, só fala também se você é formada e no quê, só isso também. Gente, quem for falar, também fala no que é formado e no quê, porque assim a gente já meio consegue imaginar, e se tiver alguma ideia de entrar em pós-graduação, o tema, qual que é o tema?
que a pessoa está querendo fazer. O meu tema que eu quero trabalhar é exatamente esse ponto. Tá, mas é que esse ponto é bastante amplo, né? Então. Tem algum autor, tem alguma obra que você gostaria? E você é formada em quê? Sou formada em letras. Tá. Tenho Que língua? Letras, língua e literatura inglesa e tá bom. português, né? Tá. E eu trabalho com tradução também, e inclusive, vocês estavam falando de filmes, eu trabalhei com o pessoal, fiz toda uma adaptação de roteiro, tal, para o Festival de Busan, em 2018, que foi uma loucura, porque eu tinha que passar, do português para o inglês, e conversar com o cara em coreano, porque depois o filme ia ser rodado em coreano. Então, tem toda uma... Então, é essa permeabilidade de coisas que a gente tem que ter hoje em dia, que eu acho que tem que trazer. E o que eu quero estudar é exatamente essa parte. Essa permeabilidade que precisa haver no campo da tradução e que não mais pode ser só o texto escrito. Eu estou no texto escrito, mas eu estou olhando a mídia, eu estou vendo como é que é falado, e é isso. Bom, tenta pensar em alguma obra ou algum autor, em alguma coisa para focar um pouco melhor a tua coisa. Bom, gente, o próximo, então. Obrigada, Cássia. Gente, vamos acelerar um pouco, senão não vai dar para todo mundo se apresentar. Vamos reservar, então, 5 minutos para cada um. Giovana Begotti. Olá, boa tarde. Eu entrei também por causa do curso de tradução de textos sensíveis, que eu achei muito legal, teve muita coisa que eu aprendi, e eu estou no último ano de graduação do curso de letras, de inglês, de língua inglesa, e eu estou fazendo um TCC sobre análise comparativa das traduções dos poemas de Emily Dickinson, e eu queria levar isso para um mestrado, só que com a tradução de cartas, porque tem muitas traduções dos poemas, mas não tem das cartas. E é isso. Obrigada. Ô, Silvia, você está mutada. Tá, desculpa, eu estava agradecendo e falando para a Julieta. Obrigada, Julieta, tudo bem, a gente se vê, você acaba de ver no YouTube. Bom, agora é o Hugo Lemes Menezes. Oi, Hugo, conta um pouco de você, o que você está estudando e o que você quer. Hugo? Hugo? Está aí? Ele está aqui, pelo menos. Bom, Hugo, enquanto você não fala, então, vai falar o Pedro Benettoni. Pedro, está aí? Hugo apareceu. Fala, Hugo. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim, eu já fiz a carreira acadêmica até o pós-doutorado na USP com o Benjamin Abdallah, e eu escrevi um artigo chamado Tradução Intersemiótica ou Adaptação, alguns apontamentos, para a revista Ampol, o dossiê voltado para a tradução. E, no momento, eu estou elaborando um projeto para um segundo pós-doc chamado Alexandre Herculano Germanista, um tradutor e intérprete do romantismo em Portugal. Seria isso aí. Muito legal, obrigada. Bem legal o seu trabalho. Pedro, você quer falar? Desliga aí para... Bom, isso. Pedro, você pode falar agora? Fernanda, você tem alguma coisa para acabar da nossa exposição? Não, o que eu ia mostrar por último, tirando o 10º lá, que é sobre... Enfim, o 10º ponto, filmes da Marvel
várias mídias se juntando, não é só um sentido, são vários sentidos, é basicamente isso, 10º ponto. Mas o que eu ia mostrar no final é justamente o que o professor John falou. Então, eu acho que ele resumiu bem a conclusão do também. Tá legal. Bom, gente, o que eu queria falar para vocês é que o curso Gotas foi um sucesso. Para quem está nos assistindo agora, se vocês, por acaso, não conseguiram fazer o curso ou tiverem interesse nesse curso de textos sensíveis, foi o nosso primeiro curso Gotas. Gotas quer dizer Great Online Translation Adaptation School. Estão todas as aulas já disponibilizadas no nosso canal do Great, com exceção da aula 2, e nós já estamos preparando o segundo curso Great, o curso será Babel, são 12 aulas, cada uma com diferentes línguas, inclusive línguas digamos, não majoritárias, né? Nós temos polonês, coreano, línguas que normalmente não são abordadas nesses cursos, mas são, né, muito faladas, como chinês, né, Jamile? Depois vocês vão ter mais informações sobre isso. Nós estamos também nos aproximando de entregas de trabalhos para o Jota. Em breve nós teremos um site da Jota. E o que só para repetir que vai ser online, como tudo Sim. online hoje em dia, São José do Rio Preto e Bilce Unesp, e a próxima chamada vai chegar daqui a pouquinho, tem um pouco de tempo ainda, só tem que mandar em julho. Certo. Mas todo mundo vai receber informação. A próxima chamada daqui a pouquinho. Só para repetir, a gente estava esperando tentar atrair pessoas para ir para Rio Preto, mas infelizmente, devido tem que ser online. E realmente essa Jota vai ser assim muito, muito boa também, como as outras. Jota, para quem não sabe, é Jornada de Tradução e Adaptação. Nós estamos na 4ª edição, é um evento bianual, organizado pelo Great, internacional, nós costumamos ter gente de fora. Esse ano, gente, nós vamos ter o Patrick Catrice, que o John estava falando, que está aliviado que vai ser online, e nós teremos o Henry Jenkins. Então, eu, inclusive, ia sugerir, John, da gente ler alguns textos do Jenkins. Exatamente. Depois, eu ia sugerir isso para o final. Não, gente, já podemos falar um pouquinho sobre o próximo semestre. É que a gente já tem 2 textos. Sim, Pedro, a gente te chamou. Você quer se apresentar? E aí a gente... Tem o texto de Patrick Catrice no Companion. Legal. Então vamos colocar um do Catrice e o Jenkins também, poderia colocar uns 2 do Jenkins. Tem um do Jenkins que é do Acafen, que seria legal colocar, que eu coloquei no livro, então, que são aquelas 7 itens do Transmídia, que seria bem interessante. Pedro, a gente queria que você se apresentasse, mas se você está sem microfone, então fica para a próxima vez. Ou se você quiser escrever rapidinho aí, o que você é formado, ou que você está interessado, é que ele escreveu aqui. Eu não conheço Tatiane Caloni. Cadê a Tatiane Caloni? Última na lista. Tatiane, eu acho que ela já participou. Tatiane, você quer se apresentar? Se apresenta, Tatiane. Eu já participei várias vezes. Ela já participou, mas o John não lembra. Fala aí de você, rapidinho. Eu curso da disciplina da pós com vocês, de adaptação, e estou fazendo um trabalho mais voltado para a tecnologia de tradução, acompanhando vocês. Não, então... Tá bom. Então, o texto para o mês que vem, qual que é? Aquele texto de Kylie Mikli. Silvia, você está mutada. Obrigada, Jamile. Nós temos só mais 2 textos para ler, John. Sim. Então, nós temos julho e agosto.
Então, falta ter setembro, outubro e novembro. E o texto para o próximo encontro é qual? Tem um de Kylie Mickley. Peraí, já te falo. Professor, sou eu, Fernanda. Fernanda. Ok, então você, Fernanda, é o mês que vem. Isso. Adaptation Interactivity. Ok. E aí tem mais um outro, e aí depois a gente poderia colocar o Catrice e depois colocar 2 do Jenkins e pronto, que o pessoal fica sabendo também. Tá, depois a gente passa, então, tinha pensado fazer alguma coisa desse Acafan, que inclusive é interessante, porque eu, pelo menos, me surpreendi, outro que fazia isso era o Lawrence Raw, né? Infelizmente, para quem não sabe, o Lawrence Raw faleceu ano passado, acho que foi ano passado, né? Ano atrasado. São acadêmicos que têm uma atividade num blog, e são blogs utilizados de maneira acadêmica. O pessoal cita normalmente, então, e eles têm uma grande atividade na internet. Então, um dos textos que a gente vai recomendar vai ser do Acafan, que é o blog do Henry Jenkins. E tem tudo a ver, né? Porque ele é super interativo. Vocês vão gostar, ele é bem divertido, gente. Bom, eu acho que, sei lá, John, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria falar com você, não com... Tá. Sobre o livro. Tá, depois a gente fala. Então, eu te ligo pelo Skype para a gente fechar. Bom, gente, então tá. Vamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Jamile? Não sei, Fernanda? Não, o Pedro se apresentou no chat, então... Sim, o Pedro falou, eu sou do UEMG, estou formando em artes plásticas e entrei aqui pelo curso de textos sensíveis. Sou artista plástico, mas faço legendas para filmes, para fóruns e tal. Olha que legal. E ótimo, de repente ele se interessa em fazer alguma coisa nessa área, que também é legal, né? Bom, gente, a reunião foi ótima. Como sempre, a nossa próxima reunião é na primeira sexta-feira de julho, que cairá no dia 2. Nós temos já textos definidos, nós já temos a pessoa que vai falar, está aqui mesmo, já combinado, né, Fernanda? E a gente se vê, então, no mês que vem. Tchau, gente. Ok, bye-bye. Então, te ligo já. Tá. Eu vou pegar